Vamos começar o nosso sabadão trazendo aí pra vocês um compilado de vídeos da semana. Já vou começar com esse daqui do Zé Trovão, querendo pagar uma de bom moço, mas que na verdade não passa de um charlatão. A falta de vergonha do judiciário passou de todos os limites. Chega a ser escroto, nojento e porca. Uma ação de uma Suprema Corte que não recebeu nenhum tipo de voto, mas que decidiu legalizar a droga, que simplesmente quis dizer que pode sim fumar maconha. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Deputado Zé Trovão, te chamam desse apelido por quê? Porque tu curte um raio? Ou essa imagem aqui é uma montagem? É algo feito com inteligência artificial? Mas você percebeu o quanto esse povo é mentiroso? Que legalização? Aonde aconteceu legalização? O que houve foi a descriminalização. Mas, deputado, eu sou de esquerda e eu convido o Congresso Conservador, incluindo você, deputado, a fazermos um teste toxicológico. E o desemprego caiu para 7,1% em maio. E isso aqui é uma coisa muito boa, viu? Mas antes de te mostrar o vídeo, peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe a nossa publicação. O IBGE divulgou agora há pouco esses dados do trimestre, do desemprego. A gente está na taxa de 7,1% de desempregados. A última medição a gente estava com 7,8%. Então tivemos uma boa queda aí. Com essa queda, a população desocupada atinge 7,8 milhões de brasileiros, mas a população ocupada aí bate recorde de 101 milhões de pessoas ocupadas, trabalhando. Essa é a menor taxa de desocupação para um trimestre desde 2014. Então, um dado bem positivo, apresentado agora há pouco pelo IBGE, que traz esse cenário do desemprego para o país. É analisado trimestre por trimestre. Esse trimestre que o IBGE divulgou hoje é o trimestre que encerrou em maio. E o Salles não perde uma, viu? Além de incentivar o golpe de Estado lá na Bolívia, ainda intencionou os militares no Brasil para fazerem a mesma coisa. Dá só uma olhadinha na fala do deputado Glauber Braga. Gente, o senhor Ricardo Salles, deputado federal bolsonarista, postou uma mensagem nas suas redes sociais incentivando o golpe de Estado na Bolívia e tensionando os militares no Brasil a seguir o mesmo caminho. Nós não podemos aceitar, não podemos permitir que isso aconteça. Isso é muito grave. O que aconteceu na Bolívia com essa tentativa de golpe fracassada tem que servir como alerta para nós. E não há outra alternativa a não ser responsabilizar esses golpistas. Deputados que incentivaram e auxiliaram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro não foram responsabilizados. Chegou a hora disso acontecer. Nós temos que cobrar para que isso aconteça. Eu vou apresentar uma solicitação, uma representação à mesa diretora da Câmara dos Deputados pelo afastamento cautelar do senhor Ricardo Salles. Ou quer dizer agora que o afastamento cautelar é só para aqueles que são os inimigos de Arthur Lira? Quem incentiva um golpe de Estado não vai ser afastado cautelarmente? Vou apresentar essa representação e é fundamental que a gente cobre da mesa diretora a responsabilização e o afastamento desse golpista. O que aconteceu na Bolívia tem que servir, repito, como um alerta aqui pra gente no Brasil. Golpistas não passarão. E o CNJ vai fazer um mutirão para corrigir prisões após o STF fixar critérios para o porte da maconha. Alguns partidos já começaram a indicar deputados que vão integrar comissão especial para analisar a proposta da PEC das drogas. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 6.300 processos aguardavam então a definição que foi feita ontem pelo Supremo Tribunal Federal e agora o CNJ vai fazer um levantamento em todo o país para que a determinação do STF seja então cumprida. Muito importante a gente dizer que o que o Supremo Tribunal Federal fez não foi legalizar o uso da droga, foi descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal e em pequena quantidade. A gente coloca em uma tela para vocês algumas definições que foram feitas então pelos ministros. O STF decidiu que não é crime adquirir, guardar, transportar ou portar maconha para uso pessoal. Essa conduta agora é classificada como
como ato ilícito com pena administrativa, por exemplo, punições socioeducativas. E qual que é o procedimento se alguém for pego com essa pequena quantidade de maconha? O usuário flagrado com até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas terá a droga apreendida. Ele vai ter que comparecer em juízo, mas ele não pode ser alvo de inquérito policial e também não será fichado. Agora, em uma segunda tela, algumas regras que os ministros estabeleceram para casos que, mesmo portando 40 gramas, a pessoa pode ser classificada como traficante, a depender então das situações. Se houver indício de comércio da droga, com uso de balança de precisão, anotações com contatos de usuários e também dinheiro em espécie. Nesse caso, qual que é o procedimento? A pessoa é enquadrada como traficante, independentemente da quantidade de maconha. E o que continua proibido? Fumar maconha em público, tráfico de maconha ou de qualquer droga e também o porte de outras drogas. E o mais importante é que essas definições feitas pelo Supremo Tribunal Federal, elas valem até que o Congresso Nacional também aprove uma lei com essas definições. E aí agora a gente volta para os trabalhos aqui dentro do Congresso Nacional, porque a gente sabe que tem uma proposta de emenda à Constituição que vai no sentido oposto ao que diz o Supremo Tribunal Federal. É uma proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer droga em qualquer quantidade. Ela diferencia traficante de usuário. Para o usuário, determina ali penas alternativas, mas essa PEC ela não estabelece qual que é a diferença, não estabelece a quantidade que alguém, ao ser pego ali com a droga, vai ser classificado como usuário ou como traficante. A comissão especial para tratar dessa PEC, ela já foi criada e nesse momento ela aguarda ali a indicação dos líderes partidários. Até agora, dos 34 integrantes, só foram feitas 4 indicações, só o Podemos e o Republicanos fizeram então essas indicações dos integrantes e, segundo líderes com quem eu conversei, também parlamentares que devem fazer parte dessa comissão, a definição de qual partido vai ficar com a relatoria e com a presidência da comissão especial, ela deve ser feita no início da próxima semana, ou na segunda ou na terça-feira, que é quando tem a reunião de líderes. Mas o que todos os líderes nos dizem por aqui é que a votação na comissão especial, ela só vai ficar para depois do recesso, até porque não daria tempo, porque essa comissão ela precisa respeitar ali um prazo de 10 sessões plenárias e a gente tem visto uma média de 2 a 3 sessões plenárias por semana, então essa votação só deve acontecer em agosto ou até mesmo em setembro. E agora, mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele foi questionado ali por jornalistas sobre qual seria a posição do governo. Ele não falou especificamente sobre a PEC, mas ele disse que o governo aqui insiste nas votações das matérias econômicas, por exemplo, da regulamentação da reforma tributária. Andréia. E o Boulos deu um recadinho aí para você, residente em São Paulo, que ainda não sabe em quem votar. Ele mostrou um pouquinho da verdade do atual prefeito do estado de São Paulo. E qual é o risco que São Paulo corre? O atual prefeito, para além da aliança política que fez com o Bolsonaro, tá anunciando o vice dele, indicado pelo Bolsonaro, o Coronel Melo Araújo, foi um cara que disse expressamente, era comandante da rota aqui em São Paulo, que a polícia tem que tratar diferente quem mora na periferia e quem mora nos jardins. Um bolsonarista raiz. Mas pior que isso as denúncias do próprio Ministério Público, a operação da Polícia Civil tem mostrado. Nós temos um risco, você é do Rio, Tabet. O que tem de mais complicado no Rio? A entrada do crime organizado nos espaços de poder e na política. A milícia mandando, o sargento Peçanha envolvido com tudo lá. Nossa, o Peçanha é a fada sininho perto das pessoas que estão no Rio de Janeiro hoje. Pois é, ou seja, você tem o crime organizado entrando no estado de uma maneira consistente, inclusive tomando regiões. Aqui em São Paulo, o risco que a gente corre hoje é esse. No ônibus já teve uma operação mostrando a presença do crime organizado no ônibus numa empresa que o prefeito, no dia seguinte da operação, foi lá e elogiou a empresa. Depois do presidente dessa empresa estar preso por ligação com crime organizado. Você acha que esse modus operandi do Rio está sendo exportado para São Paulo? Esse é o risco. Um modo miliciano, um modo sem transparência nenhuma, coisas suspeitas, mal explicadas. E nós estamos falando de uma cidade, São Paulo é a cidade mais rica do hemisfério sul. O orçamento de São Paulo é 112 bilhões, é quase o do estado do Rio, da cidade de São Paulo. A possibilidade dessa turma entrar no estado dessa forma, foi pega ano passado, foi desbaratada uma milícia na Guarda Civil, atuando na região da Cracolândia, da Santa Ifigênia, que cobrava taxa de segurança de comerciantes e quem não pagava tinha a loja assaltada. Isso é milícia. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Eu volto mais tarde. Um grande abraço a todos e fui.